Olá, estamos dando início hoje à nossa websérie que vai tratar do tema governança. Então a gente vai trabalhar o tema governança ao longo de 3 vídeos, falando um pouco sobre a governança, sobre a função da governança, o papel da governança nas nossas organizações, a importância da utilização da governança pelas nossas cooperativas e como que a governança pode contribuir para o desenvolvimento das nossas cooperativas. Então o propósito aqui é buscar esclarecer um pouco mais, falar um pouco mais sobre a governança no cooperativismo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a origem da governança e explicar um pouco mais sobre os princípios da governança, aqueles que norteiam a governança. Para a gente compreender um pouco mais a governança, é importante saber como surgiu as primeiras ideias de governança. As primeiras ideias de governança surgiram devido a um escândalo, ao escândalo Watergate, nos Estados Unidos, que envolveu a eleição do presidente Nixon. Houve a utilização de caixa 2 pelas empresas norte-americanas para a eleição. É algo muito comum se a gente olhar aqui nas nossas organizações, nas nossas empresas aqui no Brasil até os dias atuais. Tanto é que os últimos escândalos que a gente tem são escândalos relacionados exatamente à caixa 2. Mas nos Estados Unidos, após esse fato, o governo americano normatizou várias situações envolvendo os balanços das empresas para que as mesmas não voltassem a cometer tais crimes. E buscou assim criar princípios de governança que dessem maior transparência à gestão dessas organizações. No entanto, a questão da governança só voltou mais forte, só foi mesmo vista pelo restante do mundo, principalmente a partir dos anos 90, onde a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, um órgão internacional, definiu um código de governança, publicou um código de governança com várias diretrizes que deveriam ser utilizadas pelos países membros. Nesses países membros, a gente tem tanto países desenvolvidos como alguns países em desenvolvimento. O que a gente pode trazer de grande relevância que foi abordado nesse código? Um dos principais pontos que a gente pode abordar aí é uma maior proteção àqueles acionistas minoritários. Muitas vezes não eram protegidos dentro das companhias e havia um certo abuso com relação às decisões que eram tomadas e que impactavam nesses acionistas minoritários. Um outro ponto muito importante é que as companhias precisavam adotar uma maior transparência nas suas contas, nos seus procedimentos, nas suas decisões, nas suas estratégias, que muitas vezes impactavam a comunidade ou a localidade, onde elas estavam inseridas. Um outro ponto importante desse modelo, desse código lançado de governança, foi a previsão de um tratamento mais igualitário entre os acionistas. Então isso também deu maior proteção aos investidores. Mas talvez um ponto que podemos diferenciado nesse momento foi a preocupação, as medidas que deveriam ser tomadas para a proteção de todos os envolvidos, além daqueles que estavam dentro da organização, que a gente hoje chama de stakeholders. Então seria a proteção de todos os envolvidos, a comunidade, pessoas, os clientes, os fornecedores, que muitas vezes estão envolvidos com o negócio e deveria ter uma preocupação em sua proteção, para que eles não fossem impactados negativamente pelas ações da organização. Então a gente tem aí um conjunto de normas que aí sim amplia essa ideia de governança para vários outros países. E vocês podem estar me perguntando, e no Brasil? Bom, no Brasil a governança, as ideias de governança, apesar de algumas práticas já existirem aqui no Brasil, a ideia surgiu um pouco mais tarde no Brasil de forma regulamentada ou estabelecida. Então a gente tem como um principal marco os anos 2000. Nos anos 2000 surge então no Brasil, criado uma reforma na legislação das sociedades anônimas,
das empresas do Brasil, incluindo princípios de governança. Um dos grandes marcos que a gente tem na legislação brasileira e que com certeza começa aí todo um pensamento, uma mudança de postura dessas organizações para a implementação desses princípios. E claro, colaborou muito para esse processo principalmente uma política adotada pela Bovespa, antiga B3. Antiga Bovespa, atual B3. O que a Bovespa fez? Ela criou listagens de norteadores de governança e que cada uma das organizações, cada uma das empresas que ali tinham as suas ações na bolsa, elas deveriam cumprir esses princípios. E a partir que ela cumpria esses princípios, elas entravam em alguma dessas listagens. Ao entrar em alguma dessas listagens, os acionistas, aqueles que pudessem investir, teriam maior segurança em investir. Então foi outra grande contribuição que ocorreu nesse período. Além dessa contribuição da Bovespa, a gente pode citar uma outra grande contribuição, que foi a contribuição da CVM, o Conselho de Valores Imobiliários. Esse órgão é um órgão federal e tem o papel de fiscalizar o mercado de capitais. Ele publicou uma importante cartilha com as melhores práticas de governança corporativa. Então, após esse breve histórico de como ocorreu aí o modelo de governança, como houve um avanço aí, é claro que aqui a gente não quer esgotar, como ocorreu esse avanço da governança pelo mundo, vocês podem estar me perguntando, Márcio, e o cooperativismo? Então, o cooperativismo não ficou fora disso. No ano de 2009, o Banco Central lançou uma cartilha também com diretrizes das boas práticas de governança para as cooperativas de crédito. E a partir daí, as cooperativas passaram a ter que adotar modelos de governança mais robustos. E aí foi exigido pelo Banco Central. A gente vê que a partir do momento que foram adotadas essas novas práticas de governança, houve um grande avanço no cooperativismo, tanto na sua profissionalização, quanto na sua maior transparência perante tanto a sociedade, aonde elas estavam inseridas, quanto aos seus agentes, sejam eles cooperados, dirigentes, executivos contratados, que fez com que o cooperativo de crédito tivesse um crescimento. Se a gente olhar um marco temporal, a partir dos anos 2000 para cá, o cooperativismo de crédito vem crescendo muito, por ser um dos ramos do cooperativismo que tem mais adotado um modelo de governança instituído pelo Banco Central. Aí você pode estar pensando, e os outros ramos? Pensando nisso, a Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB, instituiu também um manual de boas práticas de governança. Inclusive, recomendo a todos vocês que possam estar baixando esse manual no site da OCB. Utilizei bastante desse material para estar falando aqui com vocês. Esse material esclarece bastante o que deveria ser as boas práticas de governança nas cooperativas. Acredito que, olhando os bons resultados que o ramo crédito teve, a OCB entendeu que deveria trabalhar de forma mais aprofundada também a governança nos demais ramos que ainda não estavam utilizando da forma mais, que pudesse aproveitar da melhor forma possível os benefícios da governança. Bom, basicamente esse é o processo que a gente tem histórico de governança envolvendo tantas organizações quanto as cooperativas. Vamos falar então, realmente, o que seria a governança? A governança nada mais é que um conjunto de normas, leis, que regula a maneira como a cooperativa é administrada e controlada pelos seus membros, por todos aqueles envolvidos no negócio. Então essa é a ideia básica. É claro que aqui a gente não quer finalizar essa ideia ainda, a gente vai trabalhar ao longo dessa websérie mais para que vocês possam compreender melhor a governança, mas basicamente seria esta a ideia. Cabe também destacar que as cooperativas são seus diretores, proprietários, que em comum acordo criam essas regras para evitar possíveis conflitos de interesse que acontecem no dia a dia da organização. Bom, então quais são os pilares de uma boa governança? Basicamente, foram definidos pelos manuais de governança como 4 pilares.
O primeiro pilar deles é a transparência. As organizações cooperativas precisam ser transparentes como qualquer outra organização. O próprio nome já diz, né? Você precisa tratar de forma transparente as atividades importantes, relevantes da organização e que todos precisam ter conhecimento. O segundo princípio é a equidade. Precisa ter tratamento igualitário entre as pessoas, entre os participantes. Eles precisam ser vistos de forma igualitária. Isso já é, de certa forma, um princípio cooperativista. Outro ponto é a prestação de conta, que também está previsto na nossa legislação. Precisa ser prestado conta anualmente nas Assembleias Gerais. E o quarto princípio é a responsabilidade corporativa, é fazer com que todas as normas da governança possam funcionar de forma harmônica. E para isso se cria uma estrutura de pesos e contrapesos com bonificações e punições para que a governança funcione conforme aquilo que se espera dela. Bom, aí vocês perguntam, qual é o objetivo, mais uma vez? Eu acho que o grande objetivo é que a organização seja mais transparente. Isso vai dar maior credibilidade, vai criar maior condição de atuação no mercado. E gostaria de deixar aqui para vocês, então, essa reflexão. Quanto que a gente pode estar aproveitando desse modelo nas nossas organizações? Então, pessoal, gostaria de agradecer, espero que tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Um abraço para vocês.